Fala galera, bem-vindo ao Pod Nelson Além do Jogo. Estamos falando aqui diretamente do Multi Estúdios, na praça de alimentação do Shopping Parque Jacarepaguá, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. E hoje estamos recebendo para um bate-papo ele que é professor, cientista de dados e escritor, o meu amigo Vitor Príncipe. Seja bem-vindo, Vitor. Nelson, obrigado. Obrigado pela apresentação também, né? Porque a gente tem que dar ênfase a realmente quem merece, né? Porque é muitos anos de dedicação, que eu sei da história dele aqui um pouquinho só, mas a gente vai desenrolar um pouquinho mais. Não, eu acho que vale a pena, talvez, a gente falar. E eu falei aqui no bastidor, né? Que eu considero professor, né? E eu tenho muito orgulho de ser professor, e eu venho de uma família de professores, né? Então, meu pai foi meu professor durante 3 anos. Então, tudo que hoje eu consegui chegar e conquistar foi graças à formação de um professor, né? E essa formação de um professor me gerou a oportunidade também de fazer uma licenciatura e me tornar professor. Então, eu sou muito grato por essa situação e fico feliz de estar aqui com você para a gente compartilhar um pouquinho da história, né? Um pouquinho da história e aprender também. Sim, sim. Até porque a gente vai estar falando um pouquinho aqui de tecnologia, tá? Sempre ligado ao nosso target aqui da proposta do podcast, que é esporte. Mas a gente vai falar um pouquinho de sociedade, um pouquinho da vivência que a tecnologia nos proporciona hoje, tá? No nosso dia a dia, tá? E ele, mais do que ninguém, extremamente qualificado para poder estar levando um pouquinho dessa experiência aí para todo mundo que estiver assistindo. Mas é importante, Vitor, o que você falou, né? E a gente tem sempre abordado esse tema aqui com todas as pessoas que a gente tem conversado, a importância da família na formação nossa, na nossa direção, né, profissional, pessoal, esportiva, não importa. A gente precisa manter aquela base familiar para o bom desenvolvimento de uma pessoa, né? Sim. Às vezes quando a gente é adolescente, a gente é mais revoltado, né? Sim, normal, muito hormônio, né? E a gente fica naquela assim... a gente desagrada, às vezes, em algumas situações nesse âmbito familiar, né? Só que é um momento de aprendizado. Sim. Também, né? A semente está sendo plantada mesmo nessa hora. Exato. É um momento que você aprende muito com você mesmo. Só que eu estava refletindo, engraçado, porque eu estava refletindo esses dias sobre isso. E eu estava conversando com uma amiga e a gente falou assim, a gente errou muito, né? A gente erra muito. Só que hoje a gente consegue enxergar esses erros. Porque a gente tem mais maturidade, várias situações já se passaram, a gente olha para o passado e consegue aprofundar melhor. Mas se a gente voltasse atrás, talvez a gente cometeria os mesmos erros ou piores esses erros. E ao mesmo tempo eu cometeria os mesmos erros. Porque senão eu não estaria aqui hoje. Sim. Né? Através do erro que se aprende e se evolui. Exato. E se a gente pega a brincadeira dos filmes até da Marvel ali, que a gente tá brincando aqui no bastidor, né? Os multiversos da vida, seria uma outra versão. Seria uma outra versão e seria um outro eu que Exato. talvez não estivesse aqui hoje. Exatamente. Estaria fazendo outra coisa da vida. E eu não seria, talvez, um professor da área que eu escolhi de ser professor, por exemplo, da área esportiva, porque não foi a minha primeira opção de vestibular. Não? A educação física, que foi a primeira formação que eu fiz, ela não foi minha primeira opção de vestibular. Consegue focar pra gente qual foi a primeira? Consigo. Foi engenharia química. Completamente diferente uma coisa da outra. Né? Exatamente. Mas é por isso que depois eu acabei fazendo mestrado na engenharia. Porque eu tive um grande professor, e aí vem o professor na vida. Né? Eu tive um grande professor de química. Na verdade, eu tive excelentes professores do meu segundo grau, assim, toda a minha formação, mas eu tive excelentes professores, mas no segundo grau ficou muito marcado quem eram os professores. E como meu pai foi meu professor durante 3 anos de matemática, eu convivia com os meus professores fora da sala de aula. Eu tinha um grande professor de química, que foi o Paulo Roberto, tive um grande professor de física, que foi o Felipe, e esses professores formaram, junto com meu pai, né, que era a base daquilo que eu gostava muito, que era a matemática. A química e a física. A parte lógica, né? A parte lógica. E aí vem o meu lado, que a dificuldade do português era maior, etc. Eu passo por isso também. Mas, assim, eu brinco, né? Até brincar que a minha professora de português foi Mary Mendonça.
E ela falava que se ela não fosse professora de português, ela estaria dirigindo um caminhão. Então, assim, olha como o professor marca a sua vida. Sim. Né? Com certeza você nunca seria um motorista de caminhão. Eu entendi. Não, mas também não seria um professor de português. Também, não é? Nessa situação. Mas todos eles foram importantes na minha vida. Sim, sim. Todos. E eu sou professor hoje e eu tento conversar com o meu aluno de uma maneira diferente ou de uma maneira até igual em alguns momentos do que eles conversaram comigo, porque eu tive essa diversidade de experiência com diversos professores que me marcaram ao longo da trajetória. E eu brinco assim que aquela turma, por exemplo, de terceiro ano que eu fiz, se eu fizer uma conta aqui breve, a gente talvez tenha eu terminando o doutorado, tem a Paula que terminou, eu vou parar de falar o nome, senão eu vou esquecer também e vai ser injusto. Né? Aí tem uma pessoa... Mas eles vão entender, eles vão entender. Tem uma menina no doutorado, foi doutora em Química, outra doutora em Português. Eu acho que a gente tem ali talvez 3, 4 doutores, 5 mestres. Então, assim, isso tem uma influência muito grande de professores. A gente sabe que o poder que o mestre tem dentro de sala em influenciar a sua vida é muito grande. Sim. É uma responsabilidade enorme. Então, só aquele que tem habilidade e capacidade, não só de ensinar, mas de orientar, encaminhar a vida de um jovem que está ali, ainda moldando os seus caminhos, é muito importante ter responsabilidade com isso, né? Sim. E a gente está falando aqui de um nível maior, né? A nível de mestrado e doutorado, sim, que as pessoas estão indo para a pesquisa e indo para a universidade. Sem contar aqueles que estão na base, né? No professor primário, sim, professor com certeza. Todas as etapas são importantes no processo. É uma construção. Que eu brinco que é a base da pirâmide. Né? É ali que forma, de fato, junto com a família, e aí voltando à família, né? O caráter daquela pessoa, daquele menino, que pode vir ser um atleta, pode vir ser um profissional dentro de uma instituição... Dentro das suas aptidões, né? Dentro de uma instituição esportiva, seja no futebol, que eu brinco que é a nossa monocultura, né? A gente tem... Nosso esporte é futebol. Eu fui atleta, vamos botar aí amador, né? De handebol. Eu não vi no mundo do futebol. Né? Eu tenho amigos que seguiram profissionalmente no handebol, né? Que é o celeiro de Niterói, né? Ali, a região. Mas eu não vim do futebol e fui para o futebol através da pesquisa, através do meio acadêmico, até ter uma oportunidade a trabalhar nesse segmento. O futebol, querendo ou não, ele te direciona, né? Você, por mais que tente fugir dele, você não consegue, né? Não, é difícil. Ou aquilo que a gente falou, on-field ou outfield, né? Não tem jeito, né? Ou você... E muitos jovens, eles sonham em ser o atleta. E aí, até quando a gente conversa com projetos sociais, por exemplo, onde aquele jovem está ali para sair de um processo da rua, de ter mais ocupação, aprender alguma coisa, esse jovem às vezes chega num projeto social desse, ele quer ser jogador. E acho que um papel muito importante, quando pessoas da área do futebol aproximam de algum projeto desse, é de fato mostrar que não tem só essa parte. Existe outro caminho, né? Se além de ser jogador, você pode ser um diretor de marketing, você pode ser um advogado. Você fazendo parte do universo do futebol, né? E aí você está dentro daquele ecossistema do futebol, que a gente conhece, né? Que é gigante, e quando a gente se encontra em eventos, daqui a pouco você começa a ampliar mais ainda esse ecossistema, né? Então são coisas que a gente caminha, e eu acho que esse é não só do futebol, mas no esporte é a grande beleza. Sim. Essa possibilidade de grandes conexões. Acho que enormes conexões. Enormes conexões. São gigantescas que ficam muitas para a vida, inclusive. Né? A maioria, na realidade, né, ficam para a vida. Porque, de alguma forma, ela vai ser marcante na sua jornada. Com certeza. Não tem como. O esporte, ele te proporciona isso, né? Mesmo que você se frustre com o esporte? Lógico, não tem como. Eu falei que ia abandonar o futebol e tal, mas não adianta. Um bichinho que morde de vez em quando de novo. Eu posso abandonar o futebol, mas o futebol não me abandona. Porque aonde eu vou, eu encontro pessoas de futebol e daqui a pouco meu telefone toca, alguma coisa sobre futebol. Ele não te abandona. Não tem como, você não consegue fugir. Né? Por mais que você queira. A solução... Você liga a televisão, tá lá.
Não tem. Eu acho que eu vou para a Austrália para poder esquiar e talvez eu fuja do futebol. Austrália. Alasca. Porque... Eu tô ficando doido. O futebol tá me deixando maluco, gente. Eu tava pensando aonde esquiar na Austrália aqui. Se fosse os Alpes Suíços e tal. Mas talvez, sei lá, você goste também do futebol australiano, né? Ah, sim. É o futebol de cangurus. Né? E eles estão crescendo, tá? A modalidade lá, até por uma questão... E aí você vê como é que é importante a questão de tecnologia e estratégia. A gestão, né? Que a gente falou sobre isso, né? A Austrália, para estar mais presente numa Copa do Mundo, ela mudou de confederação. Sim. Ela faz parte agora da Confederação Asiática, isso. Não da Oceania, porque a Oceania sempre fica na repescagem com a América do Sul. E acabava que nunca conseguia ir para a Copa do Mundo. Com essa mudança estratégica, ele está mais presente numa Copa do Mundo e acaba se desenvolvendo como nação futebolística. Claro, e acho que tem muito mais do que isso, né? Acho que o futebol, principalmente, ele é um catalisador muito grande de negócio. Sim, desenvolvimento da sociedade. Se a gente só olhar pelo turismo, por exemplo, que gera, daqui a pouco vira uma potência. Vamos pensar nisso agora falando dos Estados Unidos. Já passou esse movimento no passado, né, com o Pelé, com o Beckenbauer, e agora com o Messi, né, indo para o Inter Miami. Como que isso não vai aumentar também, voltando a sediar a Copa do Mundo, inclusive, como que isso não vai aumentar também o turismo nos Estados Unidos, né? Sim, que já é um país que recebe muitos turistas. Então, e não é o futebol nosso, soccer, né? Ele não é o esporte principal e de longe é o esporte principal americano. A gente vai ter daqui a pouquinho já a final do Super Bowl. Super Bowl é o maior evento esportivo do mundo. Se a gente pega os megas eventos, já está classificado como um mega evento, né? Os estudiosos de gestão já classificam. Se a gente pegar valores que é o comercial mais caro do mundo. Exato. Então, está maior que uma Copa do Mundo, que os Jogos Olímpicos. Então, como um único esporte que basicamente é jogado nos Estados Unidos consegue essa projeção? E o que eles estão fazendo que a gente não transfere também para olhar para o nosso produto, né? Que a gente está falando de futebol, é um produto que a gente aqui no Brasil tem, um produto nacional, né? Sim. Gestão não foi nossa criação, mas a gente adotou como nosso. Exatamente. Né? A gente popularizou, na realidade, né? E a gente tem um rei. Sim, com certeza. A nossa figura maior, o Rei Pelé, né? O maior expoente do futebol e considerado brasileiro. Por todos, né? Considerado pelo mundo inteiro. Menos pela Argentina, tá? Mas deixa quieto. É verdade. Mas eles também... Eles também têm o rei deles. A gente também tem que respeitar. Mas eles também sabem a importância de quem foi o Pelé. Para o desenvolvimento global da modalidade. Exatamente. Lógico, com certeza. Né? E assim, o que você perguntou, o que está faltando é gestão e tecnologia. Não necessariamente nessa mesma ordem. Existe gestão sem tecnologia? Ou existe tecnologia sem gestão? Pois é, não sobrevivem. Hoje em dia, não mais. Até porque a gente estava até falando sobre isso, a questão da mudança de cenário jurídico, né, que a gente está passando, né, obrigações de conformidade, ética, governança, todas legislação. Essas terminologias importadas, né, mas que é muito importante para o desenvolvimento. Né? Para a gente ter transparência naquilo que a gente faz. Exato, a gente precisa se adaptar. E uma coisa que a gente precisa, talvez de maneira mais, não vou falar profissional, porque a gente tem grandes profissionais dentro do esporte, né? Mas a gente precisa ser mais rápido, que essas inovações não demorem tanto a chegar no ambiente esportivo e não demorem tanto, de fato, a serem implementadas nesse ambiente. Porque às vezes... Precisa de qualificação. Às vezes, exato. E eu acho que esse, para mim, talvez seja o calcanhar de Aquiles dentro nosso hiato é a qualificação dos profissionais que trabalham, né? Qualificação de forma adequada. Exato. Né? Porque todos, obviamente, têm as suas formações, das suas áreas mães, mas para usar tecnologia precisa de um quê a mais, né? Precisa, e acho que a gente passa por um problema de sociedade também, né? A gente tem um déficit educacional grande, com a pandemia aumentou mais ainda. A gente vai
Daqui a pouco... A gente já atrasou alguns anos. A gente já viu na copinha acontecendo com os próprios atletas, alguns mais jovens, que pegaram esse déficit ali, vão ter mais dificuldades na questão do aprendizado, a gente sabe disso, né? Já tem diversos estudos mostrando que esse ato de tempo gerado pela pandemia vai trazer consequências no processo de ensino-aprendizagem, né? Seja para o garoto ali que está jogando futebol, seja para um profissional que vai estar trabalhando. A gente ainda vai pegar isso no mercado. Mas a gente tem um problema aí de educação na sociedade, como brasileira como geral, né? Que a gente precisa investir mais nesse quesito educacional, mas ao mesmo tempo a gente também tem que atualizar os currículos, né? A gente pega um curso de educação física, a gente está comentando aqui nos bastidores, que antigamente a gente tinha estatística no curso de educação física, agora a maioria dos currículos não tem. Mas a gente não tem nenhuma disciplina de tecnologia. Não. Como hoje a gente no não mundo moderno, né? No mundo, nesse mundo moderno que nem sei mais se essa palavra... Já é aplicável, né? Porque a gente... Esse mundo generativo, mudança. Então. Eu gosto muito de... Eu tenho um filósofo, Heráclito, 500 a.C., que ele diz... Ele tem uma frase que eu uso sempre. A única coisa permanente no mundo é a mudança. Então, por que é tão engessado ainda essa questão curricular? Eu entendo que a gente tem a regulação do MEC, eu entendo que a gente tem que passar por esse processo todo, mas também a gente não pode engessar tanto para as novas situações que aconteçam. Então, que a gente tenha nas universidades, por exemplo, uma disciplina que seja para trazer pessoas que estão no mercado, que algumas universidades até têm, para falar do que está acontecendo de novo, né? Para pelo menos abrir a mente daquela pessoa que está lá. Olha, existe um campo novo, né? Se você sair daqui, você sabe onde começar a procurar essa informação para você se especializar, porque vai chegar. Em algum momento vai chegar. Né? Quando eu publiquei a primeira edição do livro, essa já é a segunda edição, eu estava voltando de um período em Portugal na época, e eu cheguei no Brasil, estava desempregado, e comecei a escrever tudo o que eu estava estudando lá. Porque eu comecei a fazer meu doutorado em Portugal e pela pandemia eu não consegui terminar. E aí eu estou fazendo um outro doutorado na UERJ agora, depois eu vou lá terminar aquele lá que tem que terminar ele também. Depois você fala um pouquinho sobre quais são os dois temas defendidos. Tá. É que lá, assim, eu gosto de encerrar ciclos, então eu vou ter que voltar a abrir aquele que está inacabado para terminar aquele ciclo, que eu acho que concluir ciclos na vida é importante. Então, quando eu volto ao Brasil, fico desempregado, eu começo a escrever sobre o que eu estava estudando no doutorado. Então, lá em Portugal, é um doutorado em gestão da informação, que é dentro de uma escola de estatística. Então, por eu ter também a formação base em matemática, né, me habilitou esse lado. E o que eu estava vendo lá em 2015, quando eu fui? Eu estava vendo um crescimento da ciência de dados muito grande no mundo. E numa velocidade espantosa. E eu estava vendo os primeiros movimentos dos clubes europeus nessa mudança, né? E aí, quais os movimentos? Eram pegar doutores, né, que estavam basicamente fazendo suas pesquisas na universidade e trazer para dentro do clube para começar um departamento de ciência de dados. Né? Então, você teve esse movimento no Liverpool, você teve esse movimento no Manchester United, você teve vários movimentos, mais ou menos ali antes de 2015. E aí, quando no Brasil a gente começa, infelizmente, a enxergar muitas coisas depois, né? Eu comecei a educação no Brasil é muito míope, né? Às vezes a gente coloca uma lupa muito focalizada, né? A gente usa muito no focal. E a gente, às vezes, tem que abrir mais. Por isso, se você olhar para todas as minhas formações, é a primeira vez que eu faço um mestrado e um doutorado na mesma instituição. Porque é uma coisa que eu sempre gostei, passar em instituições diferentes para ter visões diferentes. Sim. Professores diferentes. Porque tem a cultura do local, né? Exatamente. Além do mestre, tem a cultura do local. E aí, como eu estava lá em Portugal num doutorado na gestão da informação, que é uma linha da estatística com a computação, né, eu comecei a estudar Sport Analytics. Então, embrionário ali do processo de Sport Analytics. Na época que eu queria olhar para a contratação de atleta. Por quê? Porque era o que estava começando, era exatamente nesse movimento que estava começando. Que é onde surgiu o Scout, né? Exatamente, que já tinha esse processo do Scout. Manual. Vulgarmente chamado de olheiro. Exato. Tinha os primeiros softwares, que ainda se usa até hoje, né?
E aqui no Brasil... usava muita planilha, né, na realidade. E aqui tal do famigerado Excel. Exato. E aqui no Brasil já estava começando o movimento do analista de desempenho, né, que foi o termo cunhado para isso. Sim. Né, que eu tenho uma crítica em cima do nome, porque quando eu falo de analisar desempenho é muito amplo. É isso aí. Né? Eu posso analisar tecnicamente, taticamente, fisicamente, psicologicamente. Então, tem vários... Ao mesmo tempo que acaba sendo um nome interessante que pode abarcar várias situações, né, o que se faz no Brasil é scout. Sim, somente. É observação. É isso que a gente faz. E aí, nesse movimento, eu comecei a estudar ciência de dados. E aí nasceu o livro, que era justamente o que eu estudava, né, de ciência de dados. É um compilado, então, na realidade, da sua vivência acadêmica lá em Portugal. Exatamente, que era o que eu estava começando a ver, e eu falei, eu vou pegar isso aqui e vou aplicar no esporte. Né? Vou pegar isso e vou aplicar no esporte. E aí eu comecei a olhar, tanto que no livro tem até código de programação, né? Para justamente como que eu ploto o jogadorzinho no campo. Como é um livro introdutório sobre o assunto, né, eu falo que assim, não preciso tirar aquilo dali. Né, é uma informação que, para quem está começando a entender esse movimento, ele é um livro introdutório. Vai dar o suporte. Ele abre visões. Ele abre visões. Ele não vai ser um livro para você se aprofundar. Não, como calcula, saio dali e já posso trabalhar na área. Mas ele te dá o que é a gestão da informação. O que é essa área? O que tem nessa área ali do esporte? Quais são as áreas? Né? Como que eu pego um Excel e ploto num campinho a posição do jogador tirando um dado de um GPS? Que é outra tecnologia que veio acessória para os scouts. Exatamente. Porque também na verdade fica mais na fisiologia, né? Faz mais na fisiologia. Né? Quase o scout não usa ela, né? Ele usa mas o vídeo que complementar. É complementar. Mas veio tudo embarcado junto, né? E aí a gente começa esse movimento. E aí a massa de dados vai se tornando grande. Vai se tornando enorme. E aí entra aquela pergunta: e quem é que vai gerir essa quantidade de informação de forma assertiva num clube? Então, esse é o caminho. Esse profissional precisa estar preparado para isso. Esse profissional precisa estar preparado, né? Ele precisa ter suporte para isso. Porque não é uma área de BI, né? Porque aí é mais focada para a gestão estratégica. O BI ele é uma área de mais visualização, né? Ele tá, tanto que o nome diz, né? Business Intelligence. Isso aí, mais para estratégia de negócio. Eu posso fazer essa estratégia para um atleta, não tem o menor problema. Sim. Mas ele não vai me dar a base de insight, por exemplo. Eu tenho 3, 4, 5 equipamentos tecnológicos que me fornecem dados. Quem que vai jogar isso num repositório e vai compilar esses dados para saber se estão fidedignos, para saber se não tem nada corrompido. Então, de preferência não num Power BI, né? De preferência numa base de dados sólida, né, que seja de melhor situação, que tenha proteção, porque a gente está usando dados, hoje no Brasil a gente tem a LGPD. Exatamente. Então imagina se eu tenho dados do meu torcedor, né, que eu coleto dados desse torcedor, aonde eu armazeno? Uma planilha de Excel? Né? Que garantia transfere isso para uma lei que não vai vazar, tem. Que o cara não vai levar para casa, né? Porque esse dado não é da pessoa. Esse dado é do indivíduo que está dando o direito do clube ter acesso e o controlador desse dado é o clube. Que é o responsável juridicamente pela proteção daquelas informações. E você como que aí já entra aquela outra coisa que a gente falou, né? Já entra a tecnologia de blockchain, né? Que pode ser um caminho hoje para atender os requisitos da lei. Que muito provavelmente ajudará a atender todos esses requisitos. O problema hoje da blockchain, que aí até emendo com o que eu estou estudando, né? Hoje, meu projeto de doutorado na UERJ, né, é em cima de Web3, de blockchain, justamente pegando esse movimento da SAF, né, da criação da Sociedade Anônima do Futebol, de clubes profissionalizados, né, cada vez mais, sendo mais profissionais em termos de gestão, sim, não em termos de pessoas, porque agora é o organismo fazendo
todo esse processo, porque a gente já tinha profissionais dentro. Sim. E muitos profissionais competentes no clube associativo. Agora você tem uma estrutura. Você tem uma estrutura. Todo clube que vira SAF é melhor? Não necessariamente. Porque continuam pessoas fazendo a gestão. Continuam pessoas fazendo a gestão. Então, a diferença é quem são as pessoas. Pessoas. A única diferença que tem agora é que você consegue responsabilizar juridicamente melhor do que você... E parametrizar resultados. Sim. Porque antes você não tinha. Faz, contrata, joga, ganhou, lindo. Perdeu, o que eu faço? Vende. Tá. No futebol moderno, isso hoje não funciona. E o presidente não era responsabilizado pelos atos dele. Era a famosa gestão temerária. Antecipação de recebíveis e depois lá na frente se preocupa como fazer. E a gente tem vários clubes que a gente já sabe a história do que aconteceu. Né? Isso é público, eu não estou inventando nada de fórmula, isso daí é público, né? Só você pegar nos registros aí da imprensa, você vai saber essas informações todas. Então, hoje, no meu doutorado, eu estudo peguei esses movimentos e olhei para o movimento da tecnologia, que está baseado em blockchain, o movimento do futebol no Brasil, que está baseado na SAF, né? E assim, por que eu não posso gerir um clube com tecnologia? E aí a gente entra no que tem o registro da blockchain, que é as DAOs, que são as organizações descentralizadas, que a gente já tem movimentos no mundo de clubes sendo baseados em blockchain. Porque o público de maneira geral que vai estar ouvindo aqui a gente, ele está acostumado muito a ouvir a terminologia blockchain quando fala de NFC e fala de criptomoeda, né? Então, assim, ele acha que essa tecnologia é só para isso. Pelo contrário, é uma tecnologia, na realidade, de criptografia, né, de tráfego de dados. Na verdade... assim, falando bem genérico, tá? Então, bem genérico ainda, são blocos ligados por corrente, digamos assim. Então, o que acontece? Para sair de um bloco e passar para o outro bloco, não é apagado o registro do bloco inicial. Então, ele vai ficando imutável. É isso aí. Ele vai gerando um rastro. Exato. Eu tenho um lastro ali bem... Ou seja, ele tem uma história na circulação da informação. Exato. O que garante a questão da governança. Sim. A transparência dessas situações. Que, diferentemente de um banco de dados estrutural... Um SQL da vida. Um SQL, ou até os NoSQL, né, que são os bancos baseados não na estrutura linha e coluna, justamente é o ponto de eu não trocar aquele dado. Porque hoje, nesses bancos SQL ou NoSQL, eu vou lá dentro, eu sou o dono daquela informação, vou lá dentro e eu altero. E aí, acabou. Acabou. A blockchain, o objetivo inicial dela é que isso não ocorra. Porém, né, existem até certas discussões nesse mundo que se de fato uma blockchain, e a gente tem a blockchain que está baseada no Bitcoin, a gente tem o Ethereum, que basicamente é onde as pessoas mitam seus NFTs, né? A gente tem a Solana, e recentemente a Solana saiu do ar. Então, sim, quem tirou ela do ar? E como tirou? Como tirou? Então, será que não existe um órgão centralizador? Então, existem essas discussões também. Ainda vai demandar um tempo, de fato, né? Mas como linha de pesquisa e movimentos do que o mundo está acontecendo, eu, Vitor, acredito que a blockchain vai ser uma revolução ainda para muitas coisas. Como no meio da pandemia ali, a gente viu os NFTs borbulhando e etc. Mas onde que eu vejo o maior ganho no uso da blockchain? Na experiência. Trazer experiência para a questão do esporte. Seja para o torcedor, seja para o atleta. A gente vive num mundo hoje de experiências. E a experiência você faz com gestão de dados. Com gestão de dados. Para entender o perfil de consumo e de necessidade de cada torcedor. Mas eu preciso ser transparente. E aí você precisa ter garantia dos dados que você vai manipular. Isso. Então, hoje, se a gente pega gerações mais novas, ninguém quer ter um carro. Né? Tá aí as empresas de aplicativos móveis que mostram isso. Eu mesmo utilizei para vir para cá. Facilita, muitas das vezes. Você, às vezes, não se estressa no trânsito. E você pode gerar para essa pessoa uma excelente experiência. Como também você pode gerar uma experiência ruim. Lógico. Eu fui
eu estava como professor substituto na UERJ na disciplina de gestão do esporte. E a disciplina de gestão de esporte é uma disciplina muito grande. Ela tem muita coisa dentro dela. Né? A gente passa ali... A grade é enorme. É aí que eu brinco, assim, eu era um pintor, porque eu pincelava determinados assuntos, porque eu vou do direito esportivo, né, falar Lei Pelé, Lei Zico, direito de imagem, direito de arena, ao marketing, ao Sport Analytics. É isso aí. Né? Então, assim, tem muita coisa. Eu brincava com os alunos que era assim, olha, eu vou mostrar para vocês o cenário inteiro. Agora, se você quiser se especializar... Cada área tem que ser trabalhada individualmente. O direito, você não vai conseguir trabalhar com direito esportivo se você não for um advogado. É isso aí. Agora, se você gostou dessa parte, cabe educação física, vai fazer a faculdade de direito. Marketing eu consigo, professor? Até consegue. Mas você vai ter que se especializar no marketing esportivo. Que é completamente fora da curva do restante do marketing que a gente tem no mercado. Exato. Mas eu faço uma faculdade de marketing, de comunicação, de administração? Cara, depende de qual caminho você quer seguir. Né? Às vezes uma especialização muito boa em marketing esportivo vai te dar uma vivência interessante. Depende aonde você vai fazer. Eu consigo estágio? Depende também. Tem profissionais... Os CIS, né, fazem parte, né? Tem profissionais que vão aceitar, o cara da educação física vai entender ele como um aprendiz e vai ajudar. Não, tem outros profissionais que vão querer do lado dele, pessoas que estão estudando marketing, de fato, para auxiliar naquele processo. Então vai depender de muita coisa. E principalmente da capacidade individual de cada um. Exatamente. É um diferencial. Exatamente. É o grande diferencial na realidade. Sim. A formação pode ser linear para todo mundo, mas a experiência individual é única. Exato. Verdade. Somos seres únicos. Exatamente. Então não tem como. Então você tem dúzias de profissionais formados em uma determinada carreira marketing, por exemplo, e você não tem nunca um igual ao outro. Exato. E eu costumo brincar que você pode trazer um profissional formado na área com experiência em marketing, né? Que ainda não é uma carreira muito bem definida, né? Publicidade, propaganda, com especialização. Tem muita coisa. Ainda há muito preconceito entre as áreas. Né? E agora tem um cara de brand muito forte, cada vez mais. E aí vai chegar um profissional de Harvard aqui e vai embora, porque ele não vai conseguir entregar. Porque o nosso mercado brasileiro, de futebol principalmente, ele é fora da curva. Ele é diferente. Porque ele envolve política, ele envolve paixão, ele envolve acessibilidade, ele envolve problemas sociais, educacionais, e vai explicar isso para alguém em Harvard. Que vive um outro contexto. Que uma outra realidade de mundo. É um mundo altamente, né, acessível para tudo. Então ele chega aqui, ele não consegue, se não tiver a vivência, a experiência pessoal. Sim. Que é o que nos diferencia. Então, isso é muito importante a gente frisar. A experiência individualizada, a sua, por exemplo, que você mesmo exemplificou, da experiência com seu pai e os mestres que viviam ao seu redor por conta do seu pai também ser gerou uma experiência para você de forma singular. Sim. Não tem nenhum outro colega seu que tenha se formado, esteja fazendo doutorado, que vai ser igual. Mas não é por habilidade. Porque aí é o nosso QI, é uma série de outras coisas. Mas pela vivência. Cada um tem a sua singularidade. É o que a gente estava falando que talvez... Então você se preocupa para entregar para um aluno a pincelada de forma diferente. Claro. Porque você tem uma bagagem sua que te auxilia nessa forma de você transferir a conhecimento. Uma coisa importante que eu falo para todo mundo nas minhas rodas de conversa. Conhecimento é para se repassar, não é para se reter. Sim. Tá? Quem acha que reter vai ter sucesso... Não resolve. Não é escondendo. Porque entre ter conhecimento e aplicar conhecimento... É um hiato enorme. Exatamente. Tá? E é um exercício diário. Sim, com certeza. Então, assim, essa importância da conscientização dos profissionais que repassar conhecimento é bom para os dois lados, falta muito no nosso mercado ainda. Falta. É aquilo de você segurar a chave para você e não quer entregar para ninguém, porque se você entregar, você acha que você não entra mais. E aí está a incapacidade de gestão
que essas pessoas têm. E aí entra a importância de um curso de gestão. Sim. Para você abrir o teu horizonte, para você abrir o teu leque de oportunidades e você entender que, na realidade, você ali é um replicador de conhecimento. Que você tem mais vivência, Naquele momento você está ali. E tem momentos que a gente senta para escutar outras pessoas. E a troca sempre existe. É. Você ensinando para alguém, por quê? Somos únicos. Meu pai falava, quando ele dava aula na escola, que ele falava que todo ano, né, no caso dele, que ele era professor, não era na universidade, era ali na escola, no fundamental, no ensino médio, que ele falava que todo ano ele aprendia algo novo. Sim. Porque a turma mudava. Isso aí. Eram novas pessoas. Com novas histórias de vida, com novas vontades, dificuldades, limitações. Necessidades. E hoje ainda tem uma diferença, né, para a época que o seu pai lecionou, né, que é a questão das comorbidades. Que naquela época não existia a identificação de comorbidades. O ensino era linearizado. Não vai sair. Daqui a pouco vocês me corrijam depois. Né? O ensino era linear. Sim. Hoje ainda é assim. Só pragmático, cartesiano. Cartesiano. Exatamente. Cartesiano. Lá na matemática, veio cartesiano. Exatamente. É que me lembra da época... eu gostava de matemática, eu fazia logaritmo, fazia algumas coisas assim, até porque minha área também... Eu comecei com tecnologia e era importante, né, a matemática, né? O raciocínio lógico, a matemática, né? Então, eu até guardo uma prova minha de um professor universitário e tudo, né? De logaritmo, que eram 3 perguntas e 5 páginas de resposta, né? Com cálculos, com gráficos, com... Sei lá, eu até perco às vezes a conta. Mas tem muito tempo que eu não exercito. Então, se você hoje me passar, eu não vou saber fazer mais. É o exercício da prática. Exato. Né? Mas matemática é muito isso, né? E eu fico olhando assim, hoje, eu até fazendo uma partezinha aqui, eu fico olhando essa prova, às vezes eu pego ela para motivar mesmo, né? A gente sempre buscar algo novo. Eu fico olhando, cara, como é que eu conseguia fazer tudo isso? Eu hoje olho para aquilo ali em inglês. Óbvio que se eu passar meia hora estudando, eu vou lembrar. Mas a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais medroso. Vai ficando mais medroso, né? Eu olho como é que eu fazia aquilo. Eu sei qual era a finalidade. Era para cálculo volumétrico, para você projetar uma embalagem, por exemplo. Eu quero uma embalagem cilíndrica de 300 ml. Como é que eu projeto essa embalagem? Qual é o tamanho, volume? Mas sabe o que é legal disso? E aí é cálculo logaritmo, seno, cosseno, cotangente. Mas o mais legal disso é, você talvez não lembre como faz. Mas você sabe para que serve. Sei o princípio básico de tudo. E se você quiser fazer, você sabe onde procurar para fazer. Sim, com certeza. Esse conhecimento não sai de mim. Exato. Esse conhecimento foi adquirido. Ele está dentro do meu DNA. Ele só não está... Ele está adormecido. Exato. Ele só não está exercitado. De pegar o papel, a caneta ali e fazer aquele cálculo. Isso aí. Ainda mais porque, se a gente for para tecnologia, a gente tem softwares que vão fazer isso hoje em dia. Exatamente. Eu fiz tudo à mão. É. Os cálculos todos à mão. Não tinha calculadora para isso, era na mão. Até porque você tinha que aprender. E aí, voltando só um pouquinho ali para a gente fechar aquela pergunta que você fez da questão da blockchain, eu vejo hoje como linha de pesquisa acadêmica para mim, é a linha que eu escolhi. Né? Dentro da área de gestão esportiva, envolver a tecnologia dentro desse processo. E aí o caminho que eu olhei é o caminho da blockchain, da Web3 ali. O que está desmembrando hoje em dia em termos acadêmicos, até mesmo o campo jurídico de outras pessoas, de outras áreas, quererem começar a entender desse processo. Então a gente tem uma pessoa que deve entrar para o processo de doutorado como mesmo orientador que eu tenho, que eu vou ajudar nessa construção, que é professor de educação física, tem uma história também preguiça no futebol, em CBF, de atleta CBF, mas foi para o direito. E aí quer voltar e fazer um doutorado na educação física, mas quer unir o direito. Sim. Então, olha como a tecnologia pode favorecer isso, olha como a gestão esportiva favorece isso. E o multissaber, né? A gente não é dono do saber. Não. Não é uma área só que vai fazer a gente ter o melhor clube dos nossos sonhos, porque quando o torcedor olha, o clube dele é o melhor de todos. Sim, porque só olha a paixão. Só olha a paixão. Mas quando a gente mergulha nesse mundo e a gente é um profissional dessa área... A gente não torce mais.
Ou tosse escondido, Ou né? tosse escondido. Muitas das vezes que as pessoas fazem, né? Mas a gente precisa das outras áreas. A gente precisa do advogado, a gente precisa do administrador, a gente precisa da pessoa formada em marketing, comunicação, do jornalista, do jogador, do preparador físico, né? Aí, pegando a área da educação física, a gente precisa de múltiplos saberes. E quanto mais pessoas diferentes trabalhando junto, melhor é o resultado. o resultado. Eu, quando fiz processamento de dados, eu questionei muito na época isso. Porque antes fui desenvolvedor e tudo, e você só se forma para isso. Eu fui muito crítico na época, isso já tem muito tempo, tá? Não vou entregar a data não, tá? Mas os cabelos brancos já entregam. Eu não tenho mais cabelo para dizer isso. Ai, tá vendo como é que é? Mas tudo bem. É só a barbinha branca que tá ficando aqui. Faz parte. Ele tá querendo dizer que isso não entrega a idade, mas tá bom. Mas brincadeiras à parte, Vitor, o que acontece? Eu fui muito crítico porque tinha que ser multissaber. Não adiantava eu ter a tecnologia e sem ter aonde aplicá-la. Então, assim, naquela época, eu já era defensor, muito crítico, de que o processamento de dados era uma disciplina anexa, complementar a uma carreira. Então, assim, eu quero ser advogado, faço advocacia e um curso de processamento de dados, coisas do saber na época, né? Hoje já tem outras formações. Mas, assim, faça processamento de dados. Por quê? Porque eu vou usar tecnologia dentro da minha área. Você quer ser contador? Faça contabilidade e processamento de dados. Por quê? Você usa a tecnologia a seu favor dentro da sua área acadêmica. Porque só a tecnologia solta não te dava entrega nenhuma. Sim. Você entendia de tudo, mas não sabia o que fazer com ela. É o que a gente está vivendo hoje ainda. É o que a gente vive hoje. Então, assim, você tem acesso à informação e não sabe o que fazer com ela. Se a gente pegar as classificações das empresas hoje, né? A Legal Tech, a Fintech, Health Tech, empresa de advocacia com tecnologia, a empresa de finanças com tecnologia, né? A empresa de saúde com tecnologia. Sim. A empresa de esporte com tecnologia. Com tecnologia. A Sport Tech. Então, assim, a gente não saiu desse mundo. Não saiu. A gente só mudou nomenclaturas, é isso aí. Atualizou termos, normas, conceitos, que faz parte do processo. Tá? Então, a minha linha acadêmica está nessa. E minha linha profissional, eu investi justamente nesse processo de aplicar a tecnologia dentro do esporte. E aí entra a Red Innovation. Entra um pouco antes ainda da Red, entra a mescla da educação física com a matemática, que são minhas duas formações. E aí eu trabalho um tempo no Vasco da Gama, justamente como cientista de dados. A gente fica aplicando o conteúdo do livro. Foi um pouco depois do lançamento do livro. Foi a primeira experiência prática dentro do futebol. Do futebol. Que foi oportunizada pelo professor Márcio Assis, né? Que estava lá e me chamou para participar. A gente foi fazendo esse caminho. Isso foi mais ou menos em que ano? 2018, se eu não me engano. Um passado recente, né? Um passado recente. É porque a pandemia faz lapso. Ela fez Parece que é mais tempo. Né? Parece que é mais tempo. Mas eu fui em 2015 para Portugal, volto final de 2016. Eu fui em setembro de 2015 em Portugal, volto ali talvez novembro, dezembro de 2016 ao Brasil, exatamente. Fico um ano desempregado, 2017. Escrevo o livro, lanço o livro, Vasco 2018. É exatamente essa trajetória. E aí, como é que foi lá no Vasco da Gama? Foi difícil. Como tudo no futebol brasileiro, né? Foi difícil porque... É uma mudança de cultura, né? Exatamente. E o clube não estava preparado naquele momento. E é um dos clubes mais tradicionais em relação à rigidez para a mudança. Mas é um clube inovador. Sim. Né? Se a gente pegar o primeiro clube a ter uma escola dentro, ter a questão dos negros, a questão do futebol feminino, é um clube, talvez o maior clube inovador do Brasil. Eu conheço algumas pessoas que fazem parte da escola, de todo o projeto. Então, assim, inovação não é tecnologia. É, isso aí. Inovação é criar algo novo.
Né? Talvez o conceito mais simples... Talvez a tecnologia faça parte do processo, exato. Mas não necessariamente ela é o processo. Exato. Então, quando a gente vai para lá, fala assim, cara, que legal. Porque vamos tentar fazer agora algo diferente. Só que a tecnologia, ela tem custos. E quanto mais passa o tempo, mais ela vai ficando mais barata. Né? Se a gente pegar hoje a IA generativo, né? E aí o mais famoso, o ChatGPT, talvez tempos atrás seria impossível você deixar esse serviço gratuitamente, mesmo Sim. sendo uma versão... O GPT-3. Que é uma versão com menos treinamento Sim. do algoritmo. Era impossível você pensar nisso. Era impossível você pensar em várias coisas que baratearam. É impossível você, talvez 5 anos atrás, você comprar uma televisão de 80 polegadas. O custo dela era altíssimo, porque tinha mais tecnologia embarcada. Custo de desenvolvimento, né? Então, assim, para o futebol, você talvez ter computação na nuvem, você ter todo o banco de dados, todo esse processo, ainda é custoso em alguns momentos. Sim. Né? E para a realidade da maioria dos clubes, né? Para a realidade da maioria dos clubes. Mas também tem clubes que têm condição financeira para isso. E aí agora eles têm que começar a se adequar, porque isso vai facilitar, como a gente falou, de governança, de legislação e N outros fatores. Quando a gente olha algumas legislações saindo que precisam de ter tecnologia, né? Por exemplo, a questão do reconhecimento facial, você vê que vai ter que ser investido. Vai ter. Lá no Sul já tem, se não me engano, Atlético Paranaense. Por força de lei. Ontem o Flamengo fez já o primeiro teste ali no Maracanã mais. Então, vai ter que ter por força de lei. Né? Então, os clubes vão ter que se adaptar. E aí, uns mais fáceis, outros mais difíceis, por conta do custo. Com certeza. Não tem jeito. E aí entra um outro cenário, que é quantos fornecedores de tecnologia eu vou começar a ter. Quantas empresas estão prestando serviço para mim? Então, eu tenho uma empresa que faz análise de dados sanguíneo, por exemplo. Tem outra do GPS. Tem o cara que faz a catraca. Tem o cara do sócio-torcedor. Cara, a gente tem N empresas gerando N ao quadrado, ao cubo, a capa pi, não sei qual é a potência, ao extremo. Sim. E aí a gente precisa de um movimento também acontecer, que é orientar esses clubes a começarem a olhar para isso e ter departamentos próprios, como foi lá o início lá na Europa, que gerou eu olhar e estudar. Que na realidade, como tudo é baseado no clube, teria que haver uma convergência de toda essa base de dados para uma única plataforma de interesse do clube. Exatamente. Não individualizado por empresas. Exatamente, porque a empresa não é dona de nada. Não. E elas que armazenam e elas se acham, muitas das vezes, dona do dado. É isso aí. E aí volta o que eu falei anteriormente. Dados é o que gera dinheiro. Exatamente. Agora, quem cede é o indivíduo. Seja atleta, seja torcedor, seja quem for. Ele está cedendo momentaneamente que para aquela controlador, experiência do clube. Exato, que o controlador é o clube. Muitas das vezes, pela LGPD, o clube coloca a empresa como controladora daquele dado também. Então, co-partícipe. Agora, a partir do momento que eu encerrar o contrato, eu tenho que ter todos esses dados. E essa preocupação. E a empresa não pode utilizá-lo. Não. Né? Então, esse é um cuidado que eu já estou, talvez, 1 ano e meio levantando essa lebre. Essa bolinha assim para o alto, para depois alguém cortar. Mas a gente tem que ter esse cuidado. E aí, a gente na Red tem essa preocupação. E sempre que eu converso sobre isso com o clube, a gente tem acesso aos dados. Acabou o contrato, acabou tudo, é seu. Eu vou excluir tudo. Né? Porque eu vou gerar um documento para deixar isso totalmente documentado. Entrega para a pessoa, exclui do teu banco. Porque se tiver alguma situação, o que eu defendo mais ainda é que as empresas de consultoria como a Red ajude os clubes a criarem o seu data lake.
E aí a empresa vai lá, deposita o dado e usa de lá. Comprado. E usa de lá. Não é usar o dela, é usar o de lá, do clube. Isso tem custo? Tem custo. Isso vai começar a ficar caro, porque vai ficar armazenamento. Então tem que ter um estudo muito grande para essa construção. Né? Aí como que eu vou para a Red? Né? Depois do Vasco, eu sou convidado para ministrar uma palestra para uma empresa chamada Alteryx, e foi uma palestra que foi eu e o Zé Roberto no Morumbi antes de um jogo, para empresas parceiras da Alteryx. A Alteryx é uma empresa grande, americana, que inclusive patrocina a McLaren para fazer a análise de dados, etc. E aí a gente foi falar de futebol, né? E eu conheci o Thiago, que é um dos donos da Red, nesse evento, e a gente ficou tempo conversando e ele me convidou para assumir e criar a área de esporte dentro de uma consultoria de TI que existia há 9 anos na época, né? Hoje já tem 11 anos. Criar uma área de esporte. E eu achei isso muito interessante porque você não tem nenhuma outra empresa de TI, uma consultoria de TI, que tem uma área especializada em esporte. E aí o que a gente trabalhou nessa construção durante 1 ano e 3 meses, 4 meses por aí, mais ou menos, 2 vertentes, né? Tentar abrir esse caminho junto aos clubes para entrar numa questão de consultoria, fazer o que a Red já faz, de fato, até mesmo para colocar pessoas, né? Alocar funcionários lá dentro, que é uma cultura que empresas têm e o clube ainda vai demorar um pouco a chegar nesse padrão. Que é a terceirização de mão de obra especializada. Exatamente. Que a gente já faz isso dentro da Red, então a gente começou a conversar, a jogar situações ali dentro, né, para ver se alguma coisa... A sementinha, né, brotava, né? Exatamente, ver alguma coisa, mas eu entendo que isso é a longuíssimo prazo. Sim, mas o resultado a gente teve numa feira juntos, né? Até eu conheci o Thiago também nessa feira, e a gente debateu muito essa questão de alcance da ferramenta, né? Da tecnologia para a gestão do clube no dia a dia. E as soluções e as entregas da Red já estão extremamente evoluídas. Sim. Tá? Já estão, assim, capitaneando um mercado aí que hoje só tende a crescer. Sim. E a gente optou também por um outro lado, que é produto. Por quê? Porque o clube tem a visão do produto. Ele contrata um produto. Então, ele faz totalmente esse processo. Então, eu tenho um lado que ainda é embrionário, mas eu tenho um outro lado que o clube já consome algumas coisas. E dentro dessa linha de produto, a gente tem a linha de criar produto próprio, né? Ali para traçar perfil de torcedor, né? De fã, né? Que a gente aqui no Brasil ainda não tinha aplicado algumas metodologias de estratificação de criação de perfil de fã. E também a gente investiu na criação de produto de startup, onde a gente enxergava o potencial, né? Não só no processo da ideia, mas também nas pessoas. E a gente Porque sem pessoas a gente não resolve nada. Exatamente. Né? Então a gente entrou nessa linha por a gente ter uma área dedicada de produto para ajudar nesse desenvolvimento. Então a gente tem um produto, né, que é de rastreamento, né, de atleta no campo, né, 100% nacional. O GPS. É baseado na tecnologia do GPS. Mas por vídeo, né, rastreamento por vídeo, que o analista já filma o jogo. Tá. Então, aí você usa a questão do IA para poder fazer a identificação e o rastreamento. Exatamente. Tem os desafios. Sim. Nisso. Como a gente aqui no estúdio, por exemplo, tudo que a gente está falando tem uma IA por trás que ela direciona todos os posicionamentos das câmeras. Então, quando eu falo, a IA entra e corta para mim. Quando você está falando, ela corta para você porque ela está fazendo esse gerenciamento. É o mesmo princípio. É um princípio de traqueamento. Né? Só que a base aqui é a voz para fazer isso. Exatamente. E lá a gente está traqueando. E ela enquadra no rosto. E lá a gente está falando de todos os atletas no campo de jogo que são visíveis pela câmera. Sim. Né?
Aqueles que não são visíveis, porque no caso da câmera do analista, ele movimenta, né? E aí entra alguns desafios tecnológicos, movimentação, zoom que às vezes coloca, etc. E aí, que entra a estabilização da imagem para poder fazer a gestão. Que tem esses desafios tecnológicos e até a probabilidade daquele jogador que não está na imagem estar num determinado ponto, né? Então a gente vê que não é só computação, tem muito base matemática forte. É você ver e não enxergar. Exato. E a gente está fazendo esse trabalho aí, está numa fase, já que em breve a gente está fazendo testes no mercado. E é bom frisar sempre isso, né, Vitor? A importância da indústria nacional, né? Sim, a gente tem... A tecnologia caseira, né? Não precisa importar a tecnologia. Sim, sim. Assim, qual é a minha visão? A gente tem que buscar, se a gente tem aqui boa, por que a gente não usa? Sim. Né? Agora, se eu não tenho... excelentes profissionais. Se eu não tenho, tudo bem, vão lá buscar algo que seja factível. Né? Ah, mas eu tenho uma ideia no clube aqui diferente. Contrata uma empresa para produzir aquela situação. Né? E hoje, com a desvalorização da nossa moeda em relação ao euro e ao dólar, a gente tem mão de obra para oferecer muito mais barata para os mercados dos Estados Unidos e o mercado europeu. Sim, com certeza. E a gente tem excelentes profissionais. Se a gente olhar no viés do marketing, a gente ganha prêmios sempre. Sim. Então, o que a gente está fazendo de diferente? E a gente fica consumindo, às vezes, algumas coisas que está aqui na nossa casa. A gente tem exemplos fantásticos de empresas que não são do esporte, que estão revolucionando a forma de olhar e também estão conectadas ao esporte. Sendo patrocinadoras, mas que daqui a pouco aquele marketing sendo feito ali pela empresa vai repercutir no clube que ela está patrocinando. Então, a gente tem bastante coisa. E aí, na Red, a gente tem esse caminho. Então, a gente tem essa empresa que a gente está desenvolvendo, né? E a gente tem uma outra vertente de um aplicativo, que aí a empresa está baseada nos Estados Unidos e a gente desenvolve, que aí está mais no âmbito da atividade física, né? A gente não está no conceito ali do clube, apesar de que o usuário final ali é o torcedor, mas tem o usuário clube também na situação que a ideia é engajamento a partir de atividade física. Então a gente tem esse movimento ali também. Então a gente tem essas vertentes na Red, eu tenho esse desafio, né, são bons desafios. São bons desafios, são desafios complexos muitas das vezes também. Faz parte do processo de desenvolvimento. Faz parte do desenvolvimento. Né? Mas é engraçado, você me falou isso, me lembrou uma questão de um passado, obviamente, não tão distante de novo, né? Onde tinha uma cultura nas empresas, né? Até na época que eu fui desenvolvedor, né? Era mais fácil eu trazer um produto pronto e eu, como indústria, como comércio, não importa, eu como o comprador da solução, me adaptar à solução, do que eu desenvolver uma solução personalizada ou customizável para aquela empresa. E hoje a gente está na mão inversa de novo. Os famosos white label, né? Exatamente. Eu... Hoje a solução é adaptável e customizável à necessidade e realidade de cada empresa, inclusive dos clubes. Exato, e eu falava lá dentro... Como é que é engraçado, né? Como muda o comportamento. Quando eu conversava muito com o pessoal de marketing da Red, eu falava assim, olha, nosso produto não pode ter cor. Ele tem que ser quase um camaleão. Sim. Porque se eu boto uma cor vermelha, talvez um outro clube não possa olhar diferente para a gente. Porque a gente tem, infelizmente, essa questão. E aí eu vou dar um exemplo, né? A empresa se chama Red, de vermelho em inglês. Mas a cor padrão é branca. Não, a gente tem Pelo menos todo o material que eu ganhei de vocês é branco, tá? Então, mas tudo bem, deixa quieto. A gente tem a cor original, a seta vermelha. Sim. E aí um parceiro foi numa reunião em Portugal, num determinado clube verde, e a torcida do rival da mesma cidade se denomina os Reds. E aí, aí a gente foi com branquinho, né, tudo lá. Mas a nomenclatura atrapalhou.
A pessoa, a Red aqui não. Não. Então, assim, essas situações... Essa cultura, né, que a gente tem. A gente tem isso, e não é só no Brasil. Eu falei de um caso Sim, no com clube certeza. português. Então, a gente tem que do ser humano. A gente tem que tomar um cuidado muito grande nessa situação, até mesmo quando a gente vai conceber um produto, precisa de muito estudo, não só de mercado, mas muito estudo de marketing, para saber como eu vou comunicar aquele produto ao mercado. Então, tem N profissionais... Para não existir rejeição. E tem muitos profissionais envolvidos nisso. E aí volta para o que a gente começou lá no início. Tecnologia vai acabar nas pessoas. Vai acabar nas pessoas, não tem como. Não tem como fugir. Então, assim, eu defendo... E o nome da empresa tinha que ser White Label Innovation, né? Aí fala para os donos de 11 anos de empresa que tem que mudar. Aí, Thiago, valeu a dica, tá? Não cobrei, tá? Pela dica. Porque tem essa situação toda, mas é um caminho que a gente está trilhando, é um caminho interessante. Eu gosto muito de projetos. Eu gosto muito de projetos que possam ser diferentes. Né? Desafiadores, né? Diferentes mesmo, que a gente possa fazer. E uma coisa que a Red talvez tenha de muito bom, né? Talvez que eu falo porque eu não conheço todas as empresas e outras empresas podem ter o mesmo... Mas está no DNA deles, tá né? Está no DNA. A sensação de dono que as pessoas têm. Né? Porque você tem liberdade para fazer certas situações. Óbvio que você vai ser cobrado nas situações. Sim. Mas você tem essa liberdade de propor, né? De propor, de provocar, de fazer esse processo. Então, acho que tudo isso valoriza muito e eu fico muito feliz de, naquela papo que eu fiz ali numa palestra, ter desencadeado tudo isso, e ter essa oportunidade, né, de fazer. Eu sei que, como seres humanos, a gente é mutável. Sim. Né? A gente é passageiro, né? A gente é passageiro em todos os lugares. O atleta ele fica num clube em um determinado período de tempo. O profissional ele fica num clube em um determinado período de tempo. Então, assim, a gente vai entregando sempre o melhor naquele momento. O importante é a dedicação e a entrega que a gente faz, independente do prazo. Exatamente. E a gente vai fazendo esse processo crescer. E o que eu gosto bastante, né, que é a minha essência professor, é poder educar, poder ajudar no desenvolvimento de outras pessoas. Isso é legal. Então, hoje na empresa eu tenho uma estagiária que foi minha aluna na UERJ e eu convidei para estar comigo ali na empresa também. Então, a gente está desenvolvendo ela não só na universidade, que eu ajudei ali no processo de formação básica, né, mas acadêmica o profissional dela também. Mas também ajudando no processo profissional. E daqui a pouco eu sei que eu tenho que dar linha para ela voar um caminhar, pouquinho. Né? Caminhar, porque é importante nesse processo de construção. Que bacana. Hein, Vitor, eu queria agradecer a tua presença aqui, que passa muito rápido. É porque a gente tentou alterar o algoritmo, entendeu? De gestão do tempo baseado em IA generativa no ChatGPT-4, entendeu? Através de um gestor de BI, mas a gente não conseguiu mudar o tempo. A gente ainda não conseguiu chegar nessa solução. Mas assim, de qualquer maneira, antes da gente terminar esse nosso bate-papo, vou te fazer uma pergunta que eu tenho feito para as pessoas que têm vindo aqui. É uma cápsula do tempo, na realidade, né? Até beber uma água para ver o que vai vir. Não, é bem tranquilo, entendeu? Aonde você se vê daqui a 10 anos? Olha, eu vou te dar uma resposta antiga, que era quando eu estava ali na escola e pensava, e todo mundo falava assim, não, você tem que planejar o que você vai fazer daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos. Né? E vou te dar uma resposta mais recente. A resposta antiga, né, era assim, eu queria estar casado com filho, reconhecido no mercado, na época, talvez um engenheiro químico, né, que foi a minha primeira opção ali de vestibular, seria isso. A resposta mais atual é que eu estou vivendo cada momento como único, né? Cada situação
aprendendo mais e olhando mais, se conhecendo mais e tentando melhorar cada vez mais. É um exercício diário, exercício que eu tenho tocado em N áreas que eu nunca imaginei ter tocado, né? De estudar, vou dar exemplos aqui, estudar numerologia, por exemplo, para poder entender o que é aquela ciência ali. E aí, de predição. Vamos lá, usar a numerologia que eu fui foi a numerologia pitagórica, Tá. que tem base matemática. Né? Então não é uma predição tão no chutômetro, né? Então você tem essa situação, né? Mas eu entendo as outras linhas também como importante para você conhecer. Sim. Então, ali, tudo tem um conceito. Exato. Para olhar aquilo ali, ir na psicologia, estudar a parte de arquétipo, que o pessoal do marketing gosta também, né? Lá de Carl Jung, para poder justamente entender os padrões de comportamento das pessoas e entender o meu. Chegar a estudar visagismo, coloração, para entender como a minha barba comunica ou minha roupa comunica. Porque que está na moda, né? Muita gente não sabe, mas visagismo está na moda. Mas é uma coisa antiguíssima, inclusive. Exatamente. Mas é justamente para entender como que a gente se comunica melhor, como eu, como ser humano, consigo melhorar e como isso me ajuda a diminuir frustração, Sim. diminuir ansiedade. É a percepção do outro em relação à minha pessoa. E se colocar... Através das minhas mudanças. E se colocar no lugar do outro também. Sempre. E aí, então acho que esse é o meu foco hoje. E uma coisa que eu sempre falei na sala de aula, porque voltando lá à sala de aula para terminar com ela, e voltando àquela disciplina de gestão do esporte que a gente passa por tudo, a gente tem que falar de assuntos hoje no meio esportivo que são muito complexos, né? A questão da pessoa trans no esporte, que tem várias vertentes, né? Se a gente olha pelo lugar social, se a gente olha pelo olhar da biologia, a gente tem várias formas de ver isso. A gente tem a questão do racismo, e eu não tenho poder de fala em nenhuma dessas situações, né? Mas o que eu prego é respeito. Então somos dois. Então, assim, o futebol, né, que é o meu mote de pesquisa, é o meu mote de trabalho, né, é o foco dentro da área de esporte da Red, mesmo que a gente olha para os outros esportes também, mas a gente sabe no Brasil que o futebol talvez é o esporte que tenha mais condição de pagar a conta no final das coisas. Não é só o que a gente vê dentro do campo. Tem muita coisa envolvida. O campo é 10%. Eu não sei, 90% está fora. Eu não sei nem mensurar isso. Porque é tão complexo, tão complexo. Sim. E a gente existe um universo gigantesco por trás do campo. E eu acho que toda profissão tem uma contribuição muito grande para o esporte. E aí eu acho que nesse momento, não me vejo daqui a 10 anos. Eu me vejo... Você se vê no hoje. No hoje, tentando trabalhar para ser uma pessoa melhor e tentar respeitar cada vez mais as pessoas, porque a gente vai errar ao longo do processo. Faz parte. Ao longo do caminho. Então, a resposta antiga, talvez eu tivesse um monte de opções e agora eu não tenho tantas opções assim. Eu tenho uma única opção, que é fazer o melhor para mim. Sempre entregar o melhor. Entregar o melhor daquilo que eu consigo fazer para os outros. Se eu estiver bem comigo mesmo, eu vou estar bem no trabalho, eu vou estar bem com as pessoas, eu vou estar bem com a sociedade. Então, acho que esse é o caminho. E aí, uma coisa minha, que eu não vou deixar nunca, né? E talvez seja uma compulsão muitas vezes, é estudar. Né? Não, isso é importante. Eu gosto bastante. O ser humano foi feito para isso, para aprender sempre. Estou terminando o doutorado e daqui a pouco eu tenho que abrir aquela caixinha de novo do doutorado que está inacabado para finalizar também. E aí a gente completa aí com algumas formações. Que bom, maravilha. Obrigado de novo pela sua presença aqui. A gente tinha muito mais para falar, né? A tecnologia é um segmento muito vasto, né? Para a gente poder estar abordando aqui, mesmo com só o cunho esportivo como premissa, mas é muita coisa. Mas eu acho que deu para dar uma pincelada para vocês um pouquinho
do cenário hoje como está a tecnologia, a importância dela na gestão dos clubes, na gestão do esporte de maneira geral, e a nossa como sociedade também, independente da área esportiva, que é o nosso mote principal, tá? Então, assim, enxerguem a tecnologia como sua aliada, mas não como única solução. A solução é o ser humano, que tem que saber utilizar a tecnologia da melhor forma, a forma mais respeitosa, a forma que seja mais objetiva para a construção do bem comum. Tá bom, gente? Obrigado aí, não deixem de deixar seus comentários, curtir a nossa página para sabermos como é que está sendo a percepção de vocês dos nossos conteúdos, tá? E nos vemos na próxima. Abraço!